dia. Estamos aqui de volta, Dani e eu e Dani. E hoje a gente vai falar de um assunto que está super em voga. Tem filme já, documentário. E a gente vai discutir, assim, como duas mulheres já divorciadas, de 27 anos. Experientes, a despeito dos 27 anos. Sobre estelionato emocional. A gente começou... Essa semana teve uma história aqui em Campinas que explodiu e tal, de um cara que foi preso porque enganou uma mulher de 40 e poucos anos, a princípio, né? A gente não... Enfim, é o que a gente precisa ver os autos para poder opinar. Na mídia, né? Mas, como todo bom advogado, só pode se manifestar depois de ver os autos. Mas, a princípio, a história é essa, né? Um cara que levou, por alguns anos, alguns milhões de uma mulher que namorava, com quem mantinha um relacionamento amoroso, sob algumas justificativas, né? Uhum. E, Dani, você acha que você... Que eu enganaria ou seria enganada? Não, vamos começar por... Você acha que... por tudo que você já viveu, assim, de experiência em relacionamento, você estaria suscetível a uma história dessa? Hoje, não. Mas eu acho que eu poderia, sim, talvez em algum momento no passado, ter sido vítima de uma situação como essa. Não daria 3 milhões, porque eu não tenho, né? Então, se eu tivesse, a gente não dá o que não tem. E se eu tivesse, eu também ia guardar. Porque para eu dar 3 milhões, eu teria que ter pelo menos 10 vezes isso. Não, tem gente que dá o que não tem. Mas assim, hoje não. Mas no passado, eu acredito que em alguns momentos, assim, fazendo uma retrospectiva, talvez. Porque a gente não a pessoa não é feliz, né? Ela está feliz. Então, tem momentos que são mais difíceis. Que você fica triste, que você fica baixa astral, que você fica decepcionada, que você se sente sozinha. Sim. Que você A precisa tal da vulnerabilidade, então, a tal da vulnerabilidade. E aí, eu tento não julgar, né? Claro que agora, hoje, olhando com as minhas lentes, eu falo, nossa, que absurdo, né? A pessoa cair num conto desse. E aí não tem como, não vamos ser hipócrita, né? A gente vai olhar o objeto que gerou toda aquela doação, né? E aí eu olhei e falei, gente... não dá. Se fosse o Brad Pitt, né? Mas acho que nem pro Brad Pitt não, eu dependendo da fase, talvez pro Brad Pitt eu daria. mas assim, então você tenta achar uma justificativa lógica. Não tem. Não dá pra julgar. É realmente a situação, né? E a pessoa, às vezes, ela realmente ajuda de coração. Sim. Né? Não, e acredita, né? Acredita. Você não sabe, eu vejo, não tem aquele... tem um filme, né? O Golpista do Tinder, sim, né? Que eu assisti. Tem. Então, o cara tinha ali, assim, histórias e mais histórias. Alugava avião. E ele criava ali um ambiente cenário, absolutamente propício, né? Uhum. E claro que ele ia na vulnerabilidade da pessoa. Não sei se talvez nós, mulheres experientes, né? Então, por isso que eu falo agora, Não né? sei, mas realmente quando você cria aquela ilusão do príncipe encantado, eu acho que são premissas, né? Que você tem que ir eu partindo. acho que assim, que junta realmente a vítima, ela só é vítima porque ela se permite entrar nessa teia. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa propaganda enganosa, né? Esse visual, toda essa história que o cara passa para tentar, né? Esse engodo todo, é algo que a mulher tá buscando e muitas vezes ela acha que ela tá sendo a esperta. É verdade. Nossa, ó, ela tá tirando vantagem do rico, cara, do bonito. E aí, no fim, ela não tá percebendo e a vítima é ela. Né? Agora, falar que eu nunca emprestei dinheiro para namorado ou para algum relacionamento... Mentira, claro. Como já me emprestaram também. Mas aí é diferente, né? Não é uma coisa assim que a pessoa vai te pedindo sobre argumentos assim... eu preciso para isso, para aquilo... E o dinheiro nunca volta, né? O dinheiro só vai. Aí começa a ficar meio esquisito. Mas muitas vezes a pessoa fala, não, eu tô investindo, né? Porque o cara tem grana, é um momento difícil, então eu vou emprestar agora porque uma hora eu vou estar com ele, eu vou usufruir da grana dele também. Então, quer dizer, é uma coisa que às vezes a pessoa que é enganada, ela começou tentando enganar. Eu acho que é muito por aí. Isso também. pode acontecer, né? Eu acho que é muito por aí também. Cria-se uma ideia de que, né, eu vou tirar a vantagem dessa situação econômica, ou dessa, né, eu quero isso para mim, talvez, né? E, sei lá, o que eu penso, é difícil, impossível julgar, a gente não tá na situação. Agora... Eu fico pensando...
Fala. Não, pode falar. Não, eu fico pensando onde será que foi a virada de chave, né? Se uma pessoa que foi e durante uma relação e ela foi dando, não, eu quero 500 mil para isso, aí eu quero 1 milhão para isso, eu quero não sei o quê. Em que momento ela entendeu, falou, não, esse dinheiro nunca mais vai voltar? É outra coisa que as pessoas se perguntam, né? Em que momento dá aquele start, né? Opa, que se acorda, meio que se acorda mesmo, Acorda, né? claro. Então, eu acho assim, não dá pra saber o que fez, mas eu penso em algumas possibilidades. Uma delas, pela primeira vez, ela escutou a voz interna, que já falava com ela. Eu tô chamando voz interna, né? Mas aí, enfim, coisa que ela às vezes era surda para aquilo, né? E muitas vezes as pessoas tentaram até falar, várias vezes, olha, isso aí tá errado. Mas aí vem aquela questão, nossa, fulano não pode me ver feliz. Pois é. Que tá falando que o cara tá querendo me enganar. Ai, tá com inveja. Então a amiga vem e fala, a familiar vem e fala. Pai, a mãe. E a pessoa não acredita. Então não adianta. É ela que tem que acordar para aquilo. E quando? Quando ela consegue. Né? É um pouco daquilo que a gente conversou até com o Marco no pod anterior, né? A pessoa tá dentro dela o negócio, então a hora que ela olha para dentro dela, ela fala, caraca, né? Eu tô sendo enganada. Imagina a dor que tu não deve dar. Não, e aí vem a vergonha junto, né? Isso é muito triste, porque muito triste. A vergonha, como é que eu deixei, né? Como é que eu me deixei Que raiva enganar? de mim, né? Que raiva de mim. E aí você tem que trabalhar isso também, né? Porque não tem nada errado. Você fez o que você conseguia fazer. Não, e quem te enganou é a oração do ladrão, que eu sempre faço, né? Não é, a culpa não é sua, né? A culpa é do outro que te enganou, que é estelionatário, que é, enfim. E se você pega uma pessoa que iniciou essa relação tentando enganar, ela vai aprender. Vai. Né? Ela vai falar, olha aí, de enganador eu virei enganada. Né? Não, então, eu acho que essa quem com ferro net... fere, com ferro será ferido. E às vezes você acha que você está indo de boa quando você vê o golpe veio nas tuas costas, né? Então, depende muito de quem é essa pessoa. Que nem relacionamento tóxico, né? As pessoas avisam, né? O teu amigo fala, olha, esse cara não é legal, essa mulher não é legal. Olha isso, não, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Todo mundo fala. Fala. Olha, presta atenção, não é normal o cara pedir dinheiro. Olha, não é normal, o cara fazer isso. O cara fala que te leva, mas na verdade ele quer ficar, quer que você fique ali, ele quer te controlar, ele quer não sei o quê. Isso não tá certo, isso não é normal. E a pessoa, não, ele tá com inveja. A minha amiga tá com inveja. Não, mas ele me ama, é o jeito dele, ele vai melhorar. Porque ela não tem quem faça isso por ela. E aí a gente entra naquela questão também que, infelizmente, também é muito comentada e muito tratada na mídia, que é a questão da violência, né? E não tô falando só de violência física, violência moral, violência sentimental, violência sobre todos os aspectos, todas as formas, todas as roupagens. Patrimonial, que é o caso, né? É óbvio, né? Mas eu acho que não adianta a pessoa... E a gente não pode julgar, porque as pessoas julgam... eu odeio quando falam assim. Ela gosta de apanhar. Isso me dá vontade... Isso é horroroso. Porque ninguém gosta de apanhar, gente. Isso é horroroso. Tem gente que até gosta, ou ela né? Na hora do sexo, um negocinho ali. Mas ela assim, gosta de ser apanhar no dia a dia... Não, apanhar, é muito, chegar em casa... É muito feio falar isso. Ela gosta... Eu fico muito pé da vida com isso. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue sair daquilo. Né? Ela tem uma dependência emocional, ela tem uma dependência financeira, ela tem filhos, ela tem uma história. É muito difícil. E a gente não tem, né, um respaldo. É muito difícil, sim. Eu fui casada há muitos anos, obviamente não apanhava, mas assim, é muito difícil, sim, porque você depende daquela pessoa emocionalmente, né? Exatamente. A sua vida, a sua família. Exatamente. Então, uma hora você acha que, não, ele vai mudar. Não, né? Então, assim, eu consigo entender, muito embora, graças a Deus, nunca nem perto tenha acontecido esse tipo de coisa comigo, não assim, extremo, né? Mas havia um controle, uma dominação que eu podia ter acordado muito antes. Então, né? Então, claro, nós estamos falando de questões extremas. É lógico. E você sabe que outro dia eu estava revendo meus e-mails, fui numas pastas que eu tinha salvas ali, e eu achei uma pasta de uns e-mails que eu trocava com uma pessoa que eu me relacionei durante um tempo até razoável. E no fim, do meio para o fim, do término ali, eu achei uns e-mails, assim, bem ofensivos. Sim, nossa. Bem agressivos, assim, usando palavras, assim, bem rudes. E eu falei, caramba. Como é que eu deixei? Eu fui vítima disso aqui, né? E hoje eu olho e falei, não é possível que eu recebi esse e-mail e fiquei quieta? Eu, Ariana... Né? Como é que eu vou engolir um sapo desse? E alguns até com resposta, mas uma resposta assim, eu vou fingir que você não escreveu isso.
hello, né? Mas isso hoje, veja só. Não é mesmo que você responda, Não, mas eu respondi à altura, mas é horroroso. Né? E eu falo, quer dizer, falar que eu nunca fui vítima? Fui. Isso, é que a minha memória de Dolly é uma maravilha. Sorte, Porque se eu tivesse uma... Talvez eu buscasse esse tipo de relação abusiva lá. Mas só que era uma coisa mais, talvez, não tão divulgada. Então você não identificava. Você achava que realmente era normal? É o jeito da pessoa. E a gente teve pai, né? Todo mundo, eu tive um pai maravilhoso. Eu também tive pai maravilhoso. Pai que sempre respeitou a minha mãe. Isso? Nunca vi meu pai levantar... Já vi minha mãe tacar moringa no meu pai. Também, já vi minha mãe... Mas nunca vi... Eu também já vi minha mãe tacar a faca elétrica no meu pai. Porque meu pai fez assim, a moringa passou e espatifou na pai. Agora, meu pai nunca... Meu pai nunca também. Né? Então, quer dizer... Então, mãe, desculpa, tá? Mas essa história eu tenho que contar agora. Meu pai chegava em casa... Minha mãe odeia cuidar de casa. Minha mãe não cozinha, odeia. Um dia meu pai chegou, não sei se era dia dos namorados, se era aniversário dela, alguma coisa. Eu trouxe um presente pra você. Era uma faca elétrica. A minha mãe pegou a faca elétrica e meteu na cabeça dele. Eu nunca mais esqueci aquilo. Então tá certo, porque isso você me ensinou, né, mãe? Faca elétrica não é presente pra casa, não é presente dia dos namorados, né? Não vem me dar, olha, comprei. Eu também meteria na cabeça de um marido. Pra casa, presente pra mim é pra mim. Anelzinho. É lógico, pra mim é pra mim. Pra casa é pra nós. Pra casa é pra nós. Ora, as bolas. Mas o meu pai não dava presente pra casa. E a minha Depois mãe... ele aprendeu, não, coitado. A minha mãe tá depois com a que ele tomou uma faca elétrica na cabeça. Mas você sabe que isso que você falou de no teu marido ou no teu pai, eu escuto isso até hoje dos meus filhos. Mas é... E às vezes a minha mãe me fala um negócio desse. Minha mãe fala, será que a Laurinha e o Matheus não é pela ausência do pai? Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Tem pai que apodrece o filho. Fruta podre no cesto. Sim, sabe? Lógico, ele graças contamina. a Deus. Não posso nem falar que seria o pai deles, porque eu não posso emitir esse juízo de valoração. Claro. Porque ele saiu de casa, os dois eram pituco. Pequenos. Um tinha 2, outro tinha 4. Então, não vou dizer, mas eu sei de muitas histórias de casamentos que persistiram pelo traste do pai ou da mãe, porque tem mãe também que não presta. Sim, claro, óbvio. E aí, era muito melhor se tivesse separado. Muito melhor. Claro, né? óbvio. Então, assim, mas ainda tem isso, né? Tem problema porque não teve pai. Mas eu tenho medo disso. Porque não teve pai. Gente... Não. E quem é órfão? E quem é órfão? Exatamente. Quem não tem nem mãe, nem pai, nem nada. Mas é todo mundo um coitado, não é não? Conheço um monte de gente que não teve mãe e pai que venceu na vida. Né? Então, não vem com esse papo. Não tem nada a ver. Mas é uma coisa que a gente hoje se dá conta de que a gente pode ter sido vítima, né? Não de estelionato sentimental, mas de agressão verbal, muitas vezes. Eu acho que é o conceito de família. Você vê, a gente falou tanto que a nossa geração saiu para trabalhar primeiro, né? Antes de ter relacionamento, né? Isso foi uma conquista nossa, né? Sim, a gente queria ganhar dinheiro, a gente queria se fazer profissionalmente, mas a ideia, o conceito de herói e heroína romântica, talvez nunca saíram da nossa cabeça. De família, né? Então, assim, a minha mãe foi casada com meu pai há 40 anos e só separou quando meu pai morreu. Né? Meu pai era um cara provedor, era um cara cuidador, era um cara protetor. Então, talvez eu tenha crescido com isso na cabeça. Eu já tive uma mãe que foi trabalhar, uma mãe empreendedora. Isso, eu sempre fui muito independente. Uma mãe que me largou em casa para trabalhar, porque eu tinha 1 ano quando a minha mãe foi trabalhar. Pois minha mãe não. E eu sempre... E não me largou nada, minha mãe. Não, obviamente, acredito que não. Né? E eu te conheço. Mas, assim, e a minha mãe não... Né, sempre cuidou muito da gente, ficou em casa, e eu sempre fui extremamente independente, porque eu nunca quis aquela vida da minha mãe. Eu, com 14 anos, já trabalhava, dava aula de inglês, porque eu tinha morado nos Estados Unidos. Mas o exemplo serve para isso também, né? O que você não quer. Mas olha só, eu no meu casamento, né, que foi longo, e eu já falei aqui várias vezes, eu tinha essa ideia que ele tinha que cuidar de mim, que eu nunca ia me separar, e que eu fiquei tantos anos segurando aquela relação que era uma relação ruim para mim, que eu estava infeliz, né? Mas ele era meu marido, meu homem, pai dos meus filhos, então eu tinha que segurar aquilo de qualquer jeito. Então, eu já não tinha essa visão. Eu nunca tive essa visão de que o homem tinha que cuidar de mim. Eu sempre tive a visão de que eu tinha que cuidar de mim. Pois é. E se eu tiver um homem que também cuida, carinho nunca é demais, claro, né? Então, se eu me cuidar e mais alguém cuidar um pouquinho, que delícia. Mas a minha mãe sempre me mostrou isso, né? Você tem que ter independência. Porque você faz o que você quiser quando você é independente. E você sabe, gente, já falei isso aqui no pódio também, que eu segurei o meu casamento um tempo, não pela dependência, embora, claro, que o dinheiro dele fazia uma diferença bárbara, eu não sou hipócrita, né? Mas
porque eu tinha muita preocupação como ele ficaria. Olha. Pela história de vida dele. Olha. Porque era uma época em que ele não falava com os pais. Eu nunca pensei nele, não. E eu falava, gente... Eu nunca pensei no meu ex-marido, não. Eu pensava em mim mesmo. Eu falava, como é que esse homem vai ficar? Porque ele já não fala com o pai e com a mãe. Ele vai ficar separado dos filhos. Eu pensei, né? Então, mas não estava bom para mim. Não estava bom para mim. Mas a independência sempre foi um mote para mim. E é engraçado, quando eu até vi o Marco falando no último pod sobre a questão da advocacia, né? E por isso, inclusive, minha mãe sempre falou, preste concurso público, porque minha mãe era uma concursada pública, minha mãe era professora do Estado, e ela falava, preste um concurso porque você vai ter garantido dinheiro. Minha mãe sempre me falou isso. E eu falava, mãe, eu não nasci para ter gente mandando em mim. Eu não vou conseguir ser funcionária pública, ter que apresentar lá quanto eu fiz, quanto eu deixei de fazer, tem um tribunal pegando no meu pé. Ah, você não tá fazendo direito, eu não consigo. Não, mais que isso, talvez, também falando muito o que o Marcão falou, uma vida sem desafios, né? Exatamente. Toda coisa é igual, né? Vai ter alguém que faça pra você. Aí, não sei, todo dia igual, todo dia de manhã audiência. Não adianta, né? E claro que é muito mais desafiador. Porque eu sou autônoma. Bota desafio nisso. Né? Muito mais. Mas até agora, Deus sempre provê. Provê, sim. Né? Provê. E é engraçado que em momentos pontuais, eu falava, meu Deus, não é possível, eu não vou ter dinheiro pra não sei o que lá. Aí aquele processo... De repente, como pipoca, que um né? passe de mágica, um encantamento, o processo pingava, né? E eu olhava e falava, meu Deus, eu sou sua filha preferida, não é possível. Eu devo ser a caçula dele. Eu falo, o senhor olha muito pra mim, pode olhar pros outros um pouquinho, não tem problema. Porque sempre o socorro chega, né? Porque eu sempre acredito que vai chegar. Mas trazendo isso de volta para a vulnerabilidade feminina, existe também a vulnerabilidade masculina, né? Claro. Porque quantas mulheres exploram homens? E isso é engraçado. Você vê o machismo, né, estrutural? Parece papo de gente doida, mas não. Não. Mas não, porque é verdade, né? Quando o homem explora a mulher, parece que é uma coisa muito mais... Mas quantas mulheres exploram os homens? Um monte, né? De forma muitas vezes velada. Velada, velada, não velada, descarada. Quando a gente recebeu nossa amiga aqui, a Mari, o que ela falou? Eu lembro muito bem que ela falou isso, né? Exatamente. Ela falou exatamente isso. Ela falou mulheres que muitas vezes se relacionam sexualmente para ganhar uma bolsa. Do marido. Do marido, sim, do marido. Né? Não estou falando daquela que vive disso, que também não critico. Eu acho que até que em alguns momentos é uma delícia, enfim. Né? Mas assim, do marido, quer dizer, dentro de casa. É verdade. Né? Então, só que isso aí... Não é que soa natural. Não, é uma exploração consensual, né? Mas, de novo, eu acho que é uma questão soa de... até mais natural. Porque a mulher, por ela ser a dependente... Não sei. Engraçado. É isso engraçado. É uma coisa pra se pensar. É engraçado. Porque é o que você falou. Quando é o homem dando golpe... Quando é a mulher dando golpe... né? Talvez a mulher não se atreva a tanto, talvez os valores não sejam tão altos. Não sei, eu estou pensando aqui enquanto Talvez a mulher falo. se contente com uma bolsinha Louis Vuitton, né? Um anelzinho que eu também não, Tiffany. exatamente. Também não tem bolsa de 3 milhões, né? Né? Nesse caso específico, né? 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 É 1% do que levou dela. Não sei, né? Talvez. Mas eu acho que talvez isso, a questão do esperar, né? No caso da mulher, né? Que espera o carinho, que espera o amor, espera a proteção, né? E às vezes ela até tem, né? Pois é. Aí depois ela se dá conta de que... Será que era mentira, era verdade? Porque também a gente não pode julgar. A gente não sabe, Será claro. que o cara realmente não gostava dela e só fazia todo aquele mise-en-scène para levar a grana? O cara podia gostar dela. A grana era um plus. Como? Ele pode até ter começado pela grana, mas ter se encantado pela pessoa. Quer dizer, a gente não pode julgar. Quantos casos a gente conhece de casais onde a mulher tem mais dinheiro que o homem, né? O homem não é fiel... Né? O homem se aproveita, você sabe do que eu estou falando. Sei. O homem se aproveita da situação, mas assim, será que ele também não dá o que ela quer? Será que não é uma troca? Exatamente. Né? E no caso da mulher também, né? De outro assunto que é polêmico. Por isso que a gente não pode julgar não, absolutamente sem julgamento. Nada. A gente vai realmente analisando. Análise, né? Mulher muito jovem com homem muito velho. Mulher muito bonita com homem muito feio. Né? Tem uma troca ali. Tem. Né? Não, mas isso aí de mulher bonita com homem feio, eu vou te falar que eu penso assim mesmo. Isso é fato que eu vou te falar. Às vezes você conhece a pessoa, ela é linda. Nossa, mas assim, um deus grego, né? A mulher é maravilhosa, né? Uma Catherine Deneuve, né? Linda.
Mas aí Já você vai passou, Catherine Deneuve mas ela também, era linda, né, amiga? Fofa? Essa beleza é etérea. Pra mim, essa mulher, ela pode reencarnar, ela vai vir linda do mesmo jeito. Porque é muita beleza, não dá pra perder de uma vida pra encarnação outra. Não só, dá. é verdade. E aí, o que acontece? Eu sou encantada. É maravilhosa. Uma coisa assim, outro dia eu vi um filme dela, inclusive, eu sou fanzoca. E aí, a pessoa... Só que você vai conhecendo a pessoa, você vai convivendo com a pessoa, ela vai ficando feia de doer. Ah, sim. E quanta gente feia que fica linda. E aí, é isso que eu ia falar. E quanta gente que você conhece fala, nossa, mas que pessoa horrorosa. E aí, a pessoa é tão bonita. Ela é uma pessoa assim, ela é exemplo de tudo pra você, que aí as pessoas não entendem. Como você é tão linda com um cara tão feio, ou como você é tão lindo com uma mulher tão feia. Gente, é uma beleza que vocês não enxergam. Sim, sim. Não, Ainda bem, né? Não, mas Ainda eu tô bem. falando de casos assim, que realmente crassos, onde o cara tem 200 anos e a mulher tem 23. Não, a idade, aí eu já acho né? que Diferença fica... grande de a idade. okay. Aí o que você se encantou nele é o sorriso, ele tem um sorriso meigo e tal. E é uma troca. É uma troca. Ela quer o dinheiro dele, ele quer a juventude dela e tá tudo bem. E o que a gente tem a ver com isso? E os filhos reclamam, né? E você falou, gente, mas não tem herança de pai vivo, né? E os filhos reclamando, mas é aquela mulher que tá com aquele velho. E que né? Então, assim, eu tenho uma amiga juíza de família, né? E ela fala muito isso nos casos. Ela fala assim, mas você... Né? Então, né, os filhos reclamam e tal. Assim, mas você vai ficar com o velho? Vocês vão ficar? Ela tá. Então, diz que assim, uma série de situações onde realmente ninguém tá nem aí com o velho, né? Todo mundo só quer a grana. E ele tá pagando, é um preço que ele paga. Né? Obviamente, se ele não tivesse dinheiro, se ele fosse só velho, talvez a jovenzinha talvez não quisesse. E se ela tivesse a idade dele, ele também não quisesse. Também. Né? Isso também não acontece? Claro. Então, eu acho que essas coisas também precisam ser analisadas, né? Sem julgamento. Eu que era uma pessoa cheia de preconceitos, ainda tenho muitos, tenho que evoluir muito, mas eu paguei a minha língua com essa questão de idade. Você sabe disso, né? Meu namorado, né, tem 9 anos a menos que eu. Mas não parece. Gente, e eu não queria namorar com ele. Problema dele. Problema dele. Já falei 1 milhão de vezes pra ele. E eu não queria namorar com ele de jeito nenhum. E ele falou, eu tive que... Porque eu não queria namorar. Eu queria só o que era bom, sem o namoro. Não que o namoro seja ruim, o namoro é uma delícia. Mas eu não queria ter isso, entendeu? E no fim... Que é uma geração, né? A Fernanda, geneticista que teve aqui, ela estava explicando. A geração é de 10 em 10 anos. Exatamente, é uma geração. É uma geração. E no fim, olha aí, e foi ótimo, né? Tá sendo ótimo. Mas paguei a língua. Né? Assusta, né? E lutei contra isso durante muito tempo. E nem foi por causa do seu dinheiro, né? Não foi, posso te garantir. Até porque o funcionário público é ele. Então, se tem alguém que tem garantia de ganho lá, não sou eu, não. Que bom. Se alguém pode ficar com alguma coisa de alguém, também exatamente, não é ele que vai ficar com o seu, né? Isso mesmo. Mas é isso, né? Dá muito pano pra manga. Muito. E a gente fica pensando... Mas o bom disso tudo, assim, é que a gente consegue encarar dessa forma hoje, porque a gente, né... Tá vivendo. Né? Então, graças a Deus, poder passar a vida vivendo, né? E não vendo de uma janelinha. Aí a gente vai formando nossos juízos de valoração, nossos juízos de convicção e vai cada vez julgando menos. Né? É isso mesmo. E falar, é a escolha da pessoa. Né? Ah, mas ela estava cega para aquela escolha. Ok. Mas ela escolheu. Ela escolheu e talvez... E aí, a hora que ela abrir os olhos, ela vai falar, bom, é o que eu escolhi quando eu estava cega. É isso. E talvez um próximo... E talvez esse valor tenha sido barato para aquilo que ela viveu. Com certeza. É o que eu tô falando. Ele pode... Né? Ele, como tantos, pode até gostar. Claro, lógico. Pode ter sentimento. Ele uniu o útil ao agradável. Óbvio. Né? Não dá para julgar, não. Eu penso isso, sim. Não acho que isso seja a pior coisa do mundo. Eu acho que o que o dinheiro paga é barato. Talvez não ficasse tão revoltada. E talvez cada um tenha tido o que buscou, o que mereceu, o que, enfim... Né? Talvez seja uma coisa de aprender para não acontecer de novo, né? Se aquilo foi ruim, se aquilo trouxe problema. Né? Quando a gente aprende, ok. Às vezes a gente não aprende. Às vezes a gente não aprende, às vezes precisa de mais uns 3 ou 4 golpes, né? Ou louca para cair no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Tô louca para cair num golpe. Acontece também, né? Não. É isso. Na verdade, vai ser quantas vezes tiver que ser. E tá tudo certo.
Pra quem quiser aprender, né? É isso aí. Ó, nosso tempo deu, então, gente. A gente já sabe. Quando a gente sempre... A gente já... vai, porque dava pra matracar muito ainda, né? Os assuntos são muitos, a gente sempre tem muito o que comentar. E aí tem gente que reclama, vocês não concluem. É que não dá pra concluir. Não dá pra concluir, a gente tem muita opinião. É muita coisa pra falar, mas a gente começa e conclui no próximo, então. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo Pode Tudo.